Aí o pastor que fez o casamento apresentou o meu filho ali. E quando eu estava grávida de 8 meses, o Lucas nasceu. E quando o Lucas nasceu, foram ali para mim ali só 3 meses ali de alegria naquele casamento. Eu não vivi um casamento feliz. Porque ali eu digo que ele se converteu por um tempo. E ali ele começou a se envolver com as coisas do mundo. Que ele já era envolvido, ele já era professor de ginástica na época, né? Ele era professor, vivia ali na academia. E nessa época, ele resolveu montar uma banda para ele, na época de axé, que ele apresentava nos bailes onde ele ia, esse grupo de axé. E ali ele começou a viver uma vida mundana, fora da casa de Deus. E aonde eu comecei a buscar sozinha ali, a busca, sabe? E até certo ponto ali, daquelas idas até as baladas e ele se apresentando, até certo ponto eu ia com ele. A partir daquele momento eu já não dava mais para ir, porque o Lucas era recém-nascido, eu não tinha mais condições de acompanhar, né? Que tinha que viver ali pro meu filho, fazer as coisas para ele, e eu tinha a ajuda do meu pai e da minha mãe. Mas quando o Lucas completou um ano de idade, nós resolvemos ali arrumar uma casa e sair dali da minha mãe. No que saímos ali da minha mãe, nós começamos a viver a nossa própria vida. Porque eu achava que as baladas aonde ele estava indo, e como ele via que eu tinha o apoio do meu pai e da minha mãe, é por isso que ele me deixava muito sozinha. Esse veio o meu pensamento. Então, se ele adquirisse responsabilidade de ter eu e o filhinho dele perto, só nós dois, ele teria mais responsabilidade, ele não me deixaria tanto sozinha. Esse foi o meu pensamento. Aí, quando alugamos uma casa que fomos, não. Continua as idas dele à balada, as apresentações. E eu ia sozinha para a igreja com meu filho. E eu comecei a frequentar os cultos sozinha com meu filho. E sempre orando por ele, que Deus desse sabedoria, que ele já estava afastado mesmo. Ele foi se afastando aos poucos, sabe? Foi deixando ali de lado e teve um momento que ele também já não entrava mais na igreja, já não queria mais saber de igreja. E quando eu me vi ali, missionária Zilda, ele já estava me traindo com todos os tipos de mulheres. Meu Deus. Ele já não chegava nos horários mais de normal em casa, chegava entre 3, 4, 5 da manhã. Às vezes ficava um dia, uma noite fora. Ali o apoio da avó do meu filho e o apoio dos meus pais. Mas assim, eu cheguei num nível assim na minha vida que eu falei que eu não levaria mais problemas para os meus pais. Que quando eles me perguntassem se estava tudo bem na minha casa, eu diria que estava tudo bem. Porque eu não queria preocupar e nem que eles criassem assim algo ruim assim do pai do meu filho. Isso. E cheguei assim a um tempo da minha vida assim que eu estava com ele, que foi assim no primeiro começo, foi 1 ano, 2 anos juntos, né? No primeiro começo. E eu cheguei a um nível assim de dizer para ele assim, para ele não ir embora. Que eu suportava aquela situação, mas que ele não fosse embora, que ele ajudasse a cuidar do Lucas. Que ele poderia viver a vida que ele quisesse, mas que ele não saísse de perto do Lucas, que ele ficasse ali com a gente. Então, quando eu ia na casa da minha mãe, quando eu ia na igreja, eu chorava muito sozinha quando ele saía. E ele falava, amanhã tem outra apresentação, preciso ir. Tá bom, pode ir. Amanhã tem tal coisa, preciso ir. Ele ia, festas. Eu não podia mais acompanhar, eu não me sentia bem mais de estar ali junto com ele. Mas eu ficava cumprindo meu papel de esposa, que era cozinhar, lavar, cuidar, ir para a igreja. Ai, meu Deus. Eu continuava ali, meu filho pequenininho. E o que eu ia fazer, né? E eu trabalhava fora para ajudar. Comecei a fazer unhas, eu atendia para fora porque eu poderia levar meu filho junto. Né? Aí eu comecei a trabalhar assim. E eu pegava ele e ia para o culto. E quando chegava no culto, todo mundo me perguntava, tá tudo bem, Silvana? Às vezes me viam triste, não tinha como esconder totalmente. Eu falava, não, tá tudo bem sim, apenas ore pela minha casa. Apenas ore pelo meu esposo, só dizia isso. E continuava a ir para o culto. E nisso foram 2 anos assim de sofrimento com o Lucas. Aí quando foi meio daquele ano, eu acredito que eu já estava com ali 23 anos, 23 anos de idade. Ele falou que recebeu uma proposta em uma cidade para trabalhar numa academia, que nós tínhamos que ir para lá.
né? Só que nesse nessa transição, a gente estava ainda se organizando. Olha só, a gente se organizando ali, fazendo tudo ali, e Deus preparou a casa para nós, porque eu estava orando para Deus preparar a casa. E ali Deus preparou a casa e nós fomos para lá. E ali começou meus martírios. Ali, como eu não tinha mais minha mãe do lado, ninguém do lado mais, e longe, numa cidade longe, ele fazia o que ele queria. Então, ele saía com as meninas da academia, ele ia para as baladas, chegava da madrugada. O mesmo processo que estava vendo na outra cidade que eu morava, em Sorocaba, mas eles também estavam praticando o mesmo ato lá. Mas até então, as pessoas me contavam. Vinham ligações no telefone dele, e eu não acreditava. Eu falava que só ia acreditar quando eu visse. Deus no céu para mim e ele na terra. Aí viesse falar dele para mim, eu não acreditava nem no meu pai. Era uma confiança total. Confiança total. Então, quando eu soube dessas traições, era tudo por ouvir falar. Né? Eu chorava, pedia oração, aguentava, suportava. Até então eu não tinha ouvido da boca dele ainda. Né? E às vezes eu ia e ficava falando para ele, se um dia você for embora, tipo dando toque nele, para ver se ele falava alguma coisa para mim. Então, se um dia você for embora, se você quiser viver essa vida, fica, mas ajuda a cuidar do meu filho, né? Deixando para ele, não tinha problema ele viver aquela vida, mas que ele não deixasse o filho dele ali, sabe? E aí, quando chegou lá, ele se revelou de vez. E quando ele se revelou de vez, eu lembro que uma vez eu estava esperando ele, para ele tomar café, e a gente ia buscar meu filho junto na escola. E ele não veio. E algo falou dentro de mim, vai até a academia. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha ido atrás dele para ver nada. Nunca fui uma mulher desconfiada. Embora viesse falar, a gente ficava meio cabreira, mas ia atrás investigar. Eu não ia atrás investigar, mas aquele dia eu fui. Deu vontade de ir, eu fui. E quando chego na porta da academia, a moça falou assim para mim, era uma recepcionista nova, eu não conhecia ela. Era uma recepcionista nova. Acho que naquela semana havia trocado a recepcionista. Ela olhou para mim e falou assim, eu falei assim, o professor Fabiano está? Não me identifiquei que eu era esposa. Eu perguntei, o professor Fabiano está? Aí ela falou assim, o professor Fabiano, ele acabou de sair daqui com a namorada dele. Para ela eu falei, namorada? Aí ela falou, sim, a namorada dele. Aí eu falei assim, não vou falar para ela que eu sou esposa, eu vou engolir porque a menina não tem culpa. Olha o meu pensamento. Eu falei, obrigado. Eu sei onde que ele está. Eu estava desconfiada já há um tempinho que estavam me falando de uma professora ali que ele estava ali se envolvendo, mas eu não acreditava. E eu fui lá na porta da casa dessa professora. Como diz o mundo barraco, né? Não saí, não fiquei desequilibrada.